Durante 30 anos, eu vivi acreditando no amor perfeito. Um casamento exemplar, uma vida dedicada ao homem que eu julgava ser o grande amor da minha vida. Até o dia em que o destino me arrastou para a mais cruel das verdades. No funeral do meu próprio marido, diante do caixão ainda coberto de flores, a máscara caiu. Um olhar de uma criança inocente, um bilhete antigo escondido no fundo de um envelope e tudo o que eu acreditava se desfez em 1000 pedaços. Agora, eu preciso juntar os cacos da alma, enfrentar a vergonha pública e descobrir como recomeçar quando tudo em que você acreditava era mentira. Prepare-se para ouvir uma história real e devastadora que vai tocar seu coração e deixar você sem palavras. Antes de iniciar essa história, quero te pedir um enorme favor. Um favor que não lhe custará nada, mas me ajudará de forma significativa. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessas narrativas emocionantes, deixe o seu like e compartilhe com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem de força e superação. O seu apoio transforma e nos ajuda a trazer ainda mais histórias reais que impactam vidas. Juntos, vamos levar essa voz ao mundo. O início do meu casamento dos sonhos. Eu me chamo Lúcia, tenho hoje 72 anos e só agora, com o peso dos anos e das dores que carrego no peito, consigo reunir forças para contar minha história. Não é uma história bonita, mas é real. É a história de uma mulher que viveu 30 anos dentro de um casamento de mentira e que só descobriu a verdade no dia do funeral do homem que um dia pensei amar. Eu tinha apenas 22 anos quando conheci o Carlos. Eu era uma moça simples de uma família humilde do interior. Trabalhava como costureira na cidadezinha onde nasci e não tinha grandes sonhos além de formar uma família, ter filhos e viver em paz. Quando Carlos apareceu na minha vida, foi como um presente que eu nunca imaginei receber. Carlos era um homem bonito, com um sorriso fácil e um olhar que parecia enxergar minha alma. Ele era novo na cidade, tinha vindo de longe para trabalhar na administração da cooperativa local. Ele logo se destacou, era educado, prestativo e todos gostavam dele. Quando nos conhecemos, foi como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Ele foi gentil desde o primeiro instante. Me tratava com respeito e carinho que eu jamais tinha recebido de outro homem. Nosso namoro foi rápido. Carlos era encantador e eu me sentia nas nuvens ao lado dele. Minha mãe dizia que eu estava cega de paixão, mas não ligava. Ele me enchia de presentes simples, um lenço bordado, um livro de poesias, uma rosa colhida do jardim. Não eram coisas caras, mas para mim eram preciosas porque vinham dele. Em menos de 1 ano estávamos casados. O casamento foi simples, na igrejinha da cidade. Eu usava um vestido que eu mesma costurei e Carlos parecia o homem mais feliz do mundo. Pelo menos era o que eu via nos olhos dele naquele dia. Os primeiros anos foram os mais felizes da minha vida. Carlos me tratava como uma rainha, fazia questão de me acompanhar em tudo, elogiava minha comida, minhas roupas, minha dedicação ao nosso lar. Nós nos mudamos para uma casa maior que ele conseguiu alugar com um novo salário. A casa tinha um jardim na frente e uma varanda onde, nos fins de tarde, ele gostava de sentar para ler o jornal. E eu sentava ao lado dele, bordando enquanto ouvia o som dos pássaros. Eu acreditava que tínhamos o casamento perfeito. Éramos o casal que todos comentavam na cidade, o exemplo a ser seguido. Mas, como dizem, quando algo parece bom demais para ser verdade, talvez seja mesmo. Hoje eu enxergo sinais que na época eu não queria ou não conseguia ver. Mas naquele início tudo era cor-de-rosa para mim. Eu me lembro como se fosse ontem, da primeira vez que ele voltou mais tarde do trabalho. Ele chegou ofegante, dizendo que havia tido uma reunião que se estendeu. Trouxe flores para mim, como um pedido de desculpas. Eu achei tão atencioso da parte dele. Como eu poderia imaginar que aquele seria o começo das mentiras? Mas na época, tudo o que eu vi foi um marido dedicado que se preocupava em me ver feliz.
Nossa rotina era tranquila. Eu cuidava da casa, plantava minhas flores, sonhava em ter filhos, mas o tempo passava e eles não vinham. Fomos ao médico, fizemos exames. Eu chorava noites inteiras achando que a culpa era minha. Carlos, sempre paciente, me dizia para não me preocupar, que Deus sabia a hora certa para tudo. O que eu não sabia é que enquanto eu chorava por não conseguir dar um filho a ele, o Carlos já tinha um segredo que destruiria tudo o que eu acreditava ser nosso amor. Mas eu não vou me adiantar. Tudo tem seu tempo. E naquela fase, eu ainda era a esposa feliz, a mulher que se sentia completa ao lado de um homem que, para mim, era perfeito. Eu fazia questão de preparar o prato que ele mais gostava nas noites de sexta: frango com quiabo, arroz fresquinho, farofa do jeito que ele elogiava tanto. Ele sentava à mesa, me dava um beijo na testa e dizia: Lúcia, eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter você. E eu acreditava. Ah, como eu acreditava. Quando eu ia para a cama à noite, agradecia a Deus por ter colocado o Carlos na minha vida. Ele era tudo o que eu tinha. E foi assim que comecei a viver dentro do que eu achava ser o meu conto de fadas. Um conto de fadas que, como vou contar nos próximos capítulos, começou a se desfazer bem diante dos meus olhos. E eu, cega de amor, não quis ver. Mas naquela fase, tudo era luz. Eu era a esposa dedicada e ele o marido exemplar. Pelo menos era o que eu pensava. Os primeiros sinais que eu não quis enxergar. Eu sempre acreditei que o amor verdadeiro era aquele que cegava a gente para os defeitos do outro. E o Carlos, com aquele jeito calmo e aquele sorriso encantador, fez com que eu mesma tapasse os olhos diante dos primeiros sinais de que o nosso casamento perfeito era, na verdade, uma grande farsa. Os primeiros anos continuaram como um sonho, mas aos poucos, coisas pequenas começaram a mudar. Coisas que na época eu dizia a mim mesma que eram apenas consequências do estresse do trabalho, do cansaço, da rotina. Eu me enganava porque preferia acreditar que o homem que eu amava jamais me faria sofrer. Só que a verdade estava ali, diante dos meus olhos. Eu é que não queria ver. Lembro da primeira vez que ele passou um final de semana fora, sem mim. Disse que era uma viagem rápida para resolver negócios da cooperativa em outra cidade. Eu senti um aperto no peito quando ele me contou, mas forcei um sorriso e disse: tudo bem, meu amor, só toma cuidado na estrada. Ele prometeu que seria rápido, que voltaria no domingo à noite. Eu passei aquele final de semana sozinha, com um vazio que eu não conseguia explicar. Eu não dormi direito, ficava olhando para o relógio, esperando que ele ligasse. Ele não ligou. E quando voltou, parecia cansado, distante. Trouxe um brinco de presente. Um brinco barato, desses que a gente encontra em qualquer esquina. Mas o brilho nos meus olhos, ao receber aquele brinco, era verdadeiro. Porque, para mim, ele tinha lembrado de mim. Naquela noite, ele me abraçou com força, como se quisesse esconder o que havia feito. E eu me entreguei àquele abraço, porque tudo o que eu queria era acreditar que ele era fiel, que ele era o homem que eu escolhi para a vida toda. Mas aquele final de semana foi só o começo. Viagens começaram a se tornar mais frequentes, desculpas começaram a surgir, reuniões fora de hora, problemas para resolver em lugares distantes, evento da cooperativa que antes ele nunca mencionava. Eu esperava ele voltar como uma esposa dedicada, com a casa limpa, o jantar pronto, um sorriso no rosto. E ele sempre tinha um presente simples, uma flor, um doce que dizia ter trazido para mim. E cada presente, ao invés de me alegrar, começava a me causar uma pontada de tristeza. Era como se ele estivesse tentando comprar meu silêncio, acalmar minha desconfiança antes mesmo de ela existir. O pior para mim era o olhar dele.
O Carlos, que antes me olhava nos olhos com tanta verdade, começou a desviar o olhar quando eu falava. Às vezes eu perguntava como tinha sido a viagem e ele respondia com frases curtas, como quem quer encerrar o assunto logo. Eu sentia meu coração apertar, mas dizia a mim mesma que era só o cansaço. Era mais fácil acreditar nisso do que aceitar que o homem que eu amava poderia estar me enganando. Os amigos dele começaram a mudar. Antes, ele trazia os colegas da cooperativa em casa, fazíamos jantares, íamos juntos, mas com o tempo ele passou a evitar encontros em casa. Dizia que os amigos estavam ocupados ou que era melhor sair com eles. Às vezes eu perguntava se podia ir junto. E ele dava um beijo na minha testa e dizia: Lúcia, você merece descanso. Fique em casa, amor. Eu queria tanto acreditar naquelas palavras, queria tanto acreditar naquele beijo, mas no fundo, alguma coisa dentro de mim gritava para que eu abrisse os olhos, para que eu parasse de ser tão cega. Eu sufocava esse grito e eu tinha medo do que poderia descobrir se começasse a investigar. Comecei a reparar em coisas que antes não via. O cheiro dele, quando voltava das viagens, às vezes tinha um perfume diferente. Não era o cheiro do sabão da nossa casa, nem o cheiro do carro da cooperativa. Era um cheiro doce, enjoativo, que não era meu. E quando eu perguntava o que era, ele ria e dizia: deve ser cheiro do ambiente, Lúcia, você com essa sua sensibilidade. E mudava de assunto. As noites começaram a ficar mais silenciosas. Carlos já não conversava tanto comigo na cama como fazia no começo do nosso casamento. Virava para o lado e dormia rápido demais. E eu ficava ali, olhando para o teto, perguntando a Deus se aquilo era apenas uma fase ou se eu estava perdendo o homem que amava. Mas a gota d'água, um momento que ficou gravado no meu coração, foi uma noite em que ele chegou em casa mais tarde que o habitual, com a camisa amassada e o rosto pálido. Eu perguntei com a voz tremendo: está tudo bem, Carlos? Ele me abraçou forte, quase sufocando, e disse: está tudo ótimo, minha flor. Eu só quero tomar um banho e dormir. Naquele abraço eu senti que havia algo errado. O coração dele batia tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Eu fechei os olhos e rezei para estar enganada. Eu me agarrava às memórias dos primeiros anos, ao homem que me dava flores, ao homem que elogiava minha comida, mas aquele homem estava desaparecendo diante de mim, como areia escorrendo entre os dedos. Eu queria confrontá-lo, queria perguntar de verdade onde ele ia, o que ele fazia, com quem estava, mas o medo me calava. O medo da resposta, o medo da verdade. E então eu continuava ali, sorrindo, preparando o jantar, fingindo que ainda tínhamos o casamento perfeito, fingindo que não via o que estava tão claro. O que eu não sabia é que aquele silêncio meu só alimentava as mentiras dele e que o dia em que tudo viria à tona estava mais próximo do que eu poderia imaginar. Mas eu conto isso no próximo capítulo, quando o castelo de areia que eu construí começou a ruir de vez. Os anos de mentiras que eu insistia em ignorar. Hoje, olhando para trás, eu me pergunto como consegui viver tantos anos ao lado de um homem que me enganava, sem dó nem piedade. Talvez porque eu tinha mais medo da verdade do que das mentiras. Talvez porque eu queria tanto acreditar no amor que acabei criando uma fantasia onde eu era feliz, mesmo que essa felicidade fosse feita de aparências e ilusões. Os anos passaram. O Carlos foi se tornando cada vez mais ausente. No começo, era uma ou outra viagem. Depois, as viagens ficaram mais longas e mais frequentes. Ele já nem se preocupava mais em inventar desculpas elaboradas. Bastava dizer que precisava resolver negócios da cooperativa e eu aceitava, em silêncio. Eu já não fazia perguntas. Eu já não insistia para ir junto. No fundo, eu sabia que as respostas iam doer mais do que o silêncio. As noites em que ele ficava fora eram as mais difíceis. Eu me deitava na nossa cama grande demais para uma pessoa só e chorava baixinho, para ninguém ouvir. O travesseiro se encharcava das lágrimas que eu tentava esconder até de mim mesma. Eu rezava,
Pedi a Deus que trouxesse o Carlos de volta para mim. O Carlos de antes. O homem que um dia me fez sentir a mulher mais amada do mundo. Aos poucos, o carinho foi desaparecendo. Os beijos antes de dormir se tornaram rápidos, sem emoção. Os abraços ficaram raros. As palavras doces foram substituídas por silêncios constrangedores. Quando estávamos juntos, era como se houvesse um muro invisível entre nós. Eu me sentia sozinha, mesmo com ele ao meu lado. Um dia, mexendo nas roupas dele para lavar, encontrei no bolso da calça um papel amassado. Era um recibo de um hotel na cidade vizinha. Um hotel que eu sabia que não era usado para reuniões de negócios. O coração disparou, as mãos tremiam. Eu fiquei ali parada, com o papel nas mãos, sentindo o mundo desabar sob meus pés. Pensei em confrontá-lo, pensei em perguntar o que aquele papel fazia no bolso dele. Mas quando ouvi o som da chave girando na porta, guardei o papel no bolso do meu avental e forcei um sorriso. Ele entrou, cansado, e me deu aquele beijo frio na testa. "O jantar está pronto, Lúcia." Foi só o que ele disse. E eu, como uma boneca quebrada, apenas balancei a cabeça e servi a comida como se nada tivesse acontecido. O recibo ficou guardado no fundo da minha gaveta como um lembrete doloroso da traição que eu já não podia mais negar. Mas eu continuava ali, fingindo que tudo estava bem, porque eu tinha medo. Medo de ficar sozinha, medo do escândalo, medo do que os outros diriam. Na nossa cidade pequena, um casamento desfeito era visto como uma vergonha. E eu não queria carregar mais esse fardo. Eu comecei a me sentir invisível na vida dele. Carlos já não me contava sobre o trabalho, não perguntava sobre o meu dia. Os presentes sumiram. As viagens se tornaram desculpas esfarrapadas e eu já nem precisava ouvir as palavras para saber que eram mentiras. Às vezes eu sentava sozinha na varanda no fim da tarde, olhando o sol se pôr atrás das montanhas, e me perguntava onde foi que eu errei. O que eu fiz para que o homem que um dia me jurou amor eterno se transformasse naquele estranho que dividia a minha casa? Os aniversários de casamento passaram a ser datas esquecidas. Eu preparava um jantar especial, arrumava a mesa com o melhor que tínhamos e ele nem sequer percebia. Dizia que estava cansado, que tinha tido um dia difícil e se recolhia ao quarto, deixando a comida esfriar no prato e meu coração mais frio ainda. Um dia, aconteceu algo que marcou para sempre minha memória. Era aniversário dele. Eu preparei um bolo simples, com todo o carinho do mundo. Comprei um presente barato, mas escolhido com amor, um cachecol que eu mesma tricotei. Esperei ele chegar, o bolo sobre a mesa, o cachecol embrulhado em um papel bonito. Ele entrou em casa, passou direto por mim sem notar nada. Eu chamei por ele e ele só respondeu: "Agora não, Lúcia, tô exausto." Tranquei-me no quarto e chorei a noite inteira. O cachecol ficou no embrulho, o bolo intocado. As mentiras do Carlos já não eram só sobre viagens. Eram mentiras sobre tudo. Sobre onde esteve, com quem conversou, o que fez. Eu via os olhares culpados, os silêncios desconfortáveis, os gestos que denunciavam que ele escondia algo. Mas eu continuava fingindo que não via. Eu me agarrava ao passado, ao homem que um dia ele foi, ao amor que um dia eu achei que tínhamos. Os anos passaram. Eu fui envelhecendo e, com o tempo, minha esperança foi se apagando. A mulher cheia de sonhos se tornou uma sombra dentro da própria casa. Eu já não me reconhecia no espelho. O brilho nos olhos tinha desaparecido. O Carlos continuava com suas mentiras, suas ausências, suas desculpas vazias. E eu continuava ali, prisioneira do medo, da solidão e do amor que só existia na minha lembrança. Mas o destino tem um jeito cruel de abrir nossos olhos. E o dia em que a verdade veio à tona estava mais perto do que eu imaginava. O dia em que meu mundo desabou de vez. No próximo capítulo, eu vou contar sobre o momento que mudou minha vida para sempre. O dia da morte do Carlos. E
como o funeral dele revelou a mentira que ele carregou por 30 anos. Uma mentira que destruiu o que restava do meu coração. O dia em que o meu mundo começou a ruir. As lembranças desse período ainda me apertam o peito, como se as dores tivessem acontecido ontem. Eu, Lúcia, me vi num casamento onde a mentira era o único laço que nos unia. Mas mesmo assim eu continuava tentando segurar os pedaços do que um dia foi o meu sonho. E foi nesse tempo que o Carlos se tornou um completo estranho para mim. O homem que antes me olhava com ternura agora desviava o olhar, como quem carrega um fardo de culpa pesado demais para sustentar. Os dias em casa eram cada vez mais frios. A presença dele era como a de um fantasma. Ele acordava cedo, saía às pressas e só voltava tarde da noite quando eu já estava deitada. Às vezes eu fingia estar dormindo só para não ter que encarar aquele silêncio constrangedor. Outras vezes eu ficava esperando ouvir o som da chave na porta, rezando para ele voltar, mesmo sabendo que a chegada dele só me traria mais dor. Uma noite, eu acordei com um barulho vindo da sala. Eram quase 3 da manhã. O coração disparou. Levantei devagar e fui até lá, com o medo e a angústia tomando conta de mim. O Carlos estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, respirando fundo como quem carrega o peso de um segredo que não consegue mais esconder. Eu me aproximei devagar e perguntei com a voz trêmula: Carlos, o que está acontecendo? Ele me olhou e o que vi nos olhos dele eu nunca vou esquecer. Era como se ele estivesse implorando por perdão, mas ao mesmo tempo sabia que não merecia. Ele se levantou, me abraçou com força e sussurrou: Tá tudo bem, Lúcia. Vai dormir, por favor. E eu, mais uma vez, engoli o choro, a dor e voltei para o quarto, deixando para trás aquele homem que eu já não reconhecia mais. Depois daquela noite, o Carlos ficou ainda mais estranho. Passou a evitar até os momentos em que costumávamos estar juntos. As refeições em silêncio, os domingos que antes passávamos na varanda, agora eram passados com ele trancado no quarto ou fora de casa. Quando eu perguntava para onde ia, ele dava respostas vagas, desviava o olhar, mudava de assunto. Eu sentia como se ele estivesse se despedindo de mim aos poucos, como se estivesse preparando o terreno para algo que eu não queria nem imaginar. Comecei a perceber também que ele evitava encontros na cidade. Antigamente, ele gostava de sair comigo para a praça, para visitar os vizinhos, para ir à missa. Mas agora, qualquer convite meu era respondido com "Não posso, estou ocupado". Ou "Vai você, Lúcia, eu tenho coisas para resolver". A verdade é que ele já não queria ser visto ao meu lado. E essa dor era pior do que qualquer solidão. Era o abandono dentro da presença. As viagens aumentaram. O Carlos passava mais tempo fora de casa do que dentro. E quando voltava, trazia no rosto cansaço e no olhar o peso das mentiras que já nem se dava ao trabalho de disfarçar. O cheiro estranho nas roupas, os horários esquisitos, as histórias mal contadas, tudo gritava a verdade que eu me recusava a ouvir. Eu me perguntava todos os dias por que ele simplesmente não vai embora de vez, por que me faz viver essa tortura lenta. Mas, no fundo, eu sabia. O Carlos queria manter a aparência. Ele precisava que eu estivesse ali, calada, aceitando, para que sua farsa continuasse funcionando para o mundo. E eu, tola, permitia. Foi então que um domingo mudou tudo. O Carlos acordou cedo, vestiu a melhor roupa, passou perfume, aquele que ele usava quando queria impressionar. Eu, surpresa, pensei que talvez fosse uma tentativa de reaproximação. Quem sabe ele queria me levar para almoçar fora, para relembrar os velhos tempos. Mas quando perguntei, "Vamos sair juntos hoje?", ele apenas disse, "Não, Lúcia. Tenho um compromisso importante. Volto mais tarde." Eu fiquei ali, parada na porta, vendo ele se afastar. O vento frio daquela manhã parecia soprar direto na minha alma. Eu senti que aquele domingo carregava consigo um presságio. Algo estava para acontecer.
algo que eu não conseguiria mais evitar. O Carlos não voltou naquele dia. Na verdade, ele nunca mais voltou da forma como saiu naquela manhã. Na segunda-feira, no começo da tarde, recebi a notícia que mudou minha vida. O Carlos havia sofrido um acidente na estrada e não resistira. Eu fiquei em choque. O homem que eu amei, que eu esperei tantas noites, que eu perdoei tantas vezes em silêncio, havia partido sem me dar respostas, sem me olhar nos olhos pela última vez, sem se despedir. O vazio que eu senti naquele momento foi maior do que qualquer solidão que já havia vivido. Os preparativos para o funeral começaram. Eu estava atordoada, como se tudo fosse um pesadelo do qual eu queria acordar. Mas o pior ainda estava por vir. Porque foi no funeral, diante do corpo frio do homem que eu amei por 3 décadas, que a verdade veio à tona. Uma verdade que eu nunca imaginei enfrentar. No próximo capítulo, eu vou contar como o funeral do Carlos se tornou o palco onde todas as mentiras foram finalmente desmascaradas. O momento em que meu mundo, já em ruínas, desabou de vez. O funeral que revelou a verdade oculta. Eu achei que já havia sentido toda a dor que uma mulher poderia suportar. A perda do homem que eu amei por 30 anos já era um golpe duro demais. Mas eu não sabia que o verdadeiro sofrimento só estava começando. O funeral do Carlos não foi apenas um adeus. Foi o momento em que o véu das mentiras caiu e eu me vi frente a frente com a verdade que eu tanto temi. O velório foi na igrejinha da nossa cidade, a mesma onde nos casamos 3 décadas antes. Eu cheguei acompanhada de alguns vizinhos que me amparavam, porque minhas pernas mal conseguiam me sustentar. O caixão estava lá, coberto de flores, e o rosto do Carlos parecia em paz. Era estranho olhar para ele e lembrar de tudo que vivemos, e ao mesmo tempo sentir que eu não conhecia aquele homem. Eu toquei a mão dele, gelada, e um arrepio percorreu meu corpo. Os primeiros a chegar foram os conhecidos da cidade, vizinhos, colegas antigos da cooperativa, gente que queria prestar solidariedade. Eu agradecia mecanicamente, sem forças para palavras. Por dentro, minha alma estava em pedaços. Então, começaram a chegar os rostos desconhecidos. Mulheres que eu nunca tinha visto, jovens, idosas, algumas com crianças pequenas. Eu tentei ignorar, pensando que eram apenas colegas de trabalho, conhecidos de longe, mas havia algo estranho na forma como olhavam para o caixão e depois para mim, como se carregassem um segredo, como se estivessem medindo minha dor. Foi então que uma mulher se aproximou. Ela parecia nervosa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Trazia pela mão um menino, que deveria ter uns 8 anos. Ela parou diante de mim, com o rosto pálido, e disse com a voz embargada: "Meus sentimentos, Dona Lúcia. Eu precisava estar aqui." Eu apenas balancei a cabeça, confusa. Não tinha forças para perguntar quem era, mas a resposta veio sozinha. No olhar triste da mulher, no jeito como ela segurava o menino, no modo como o menino olhava para o caixão, como se estivesse se despedindo do pai. O sangue gelou nas minhas veias. Um nó se formou na minha garganta. Eu observei melhor. O menino... Oh, meu Deus! O menino tinha o mesmo olhar do Carlos. Aquele olhar que um dia me encantou. O mesmo jeito de mexer o cabelo. O mesmo formato de rosto. Era como olhar para o Carlos pequeno. Senti meu mundo girar. As pernas falharam e eu precisei me sentar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma cruel. As viagens, os sumiços, os cheiros estranhos, os olhares desviados. Tudo fazia sentido agora. O Carlos tinha outra família. Uma que ele escondeu de mim durante todos esses anos. A mulher percebeu minha reação
e se abaixou ao meu lado. Eu nunca quis que fosse assim. Ele dizia que ia contar para a senhora que um dia tudo ia se resolver, mas agora eu só queria que o filho dele pudesse se despedir. Filho. Ela disse filho. A palavra ecoou na minha cabeça como um trovão. Tudo que eu lutei para construir, tudo que eu suportei, tudo que eu perdoei em silêncio, tudo desmoronou ali, naquela igreja, diante de todos. As pessoas começaram a cochichar. Eu ouvia os sussurros, os olhares de pena, de julgamento. Eu queria desaparecer. Queria que aquilo fosse um pesadelo, mas era real e era humilhante. Durante a cerimônia, eu fiquei em transe. O padre falava palavras de consolo, mas eu não ouvia. Eu só conseguia olhar para o menino, para a mulher, para o caixão. O caixão que levava embora um homem que eu nunca conheci de verdade. Quando tudo terminou, eu permaneci sentada, sem forças para me levantar. As pessoas foram se retirando, me lançando olhares que misturavam compaixão e curiosidade. A mulher e o menino foram os últimos a sair. Antes de irem, ela olhou para mim uma última vez, com lágrimas nos olhos. Me desculpa, Dona Lúcia. Eu nunca quis lhe fazer mal. Eu não respondi. Eu não tinha o que dizer. A dor era tão grande que nem as palavras conseguiam sair. Aquele dia marcou o fim da minha ilusão. O homem que eu amei por 30 anos, que eu defendi, que eu esperei nas noites frias, que eu perdoei em silêncio, ele nunca foi só meu. E eu vivi todo esse tempo como a coadjuvante de uma história que eu achava ser minha. Quando voltei para casa, cada canto da nossa casa parecia zombar de mim. A varanda onde sonhamos juntos, a mesa onde partilhamos refeições em silêncio, a cama onde eu chorei tantas noites, tudo era testemunha da minha cegueira, da minha solidão, da minha entrega a um amor que nunca existiu como eu imaginei. Mas o pior era saber que agora era tarde. Tarde para respostas, tarde para confrontos, tarde para tentar entender. O Carlos partiu levando consigo os segredos, as explicações, os pedidos de perdão que eu jamais ouviria. No próximo capítulo, vou contar como enfrentei os dias após o funeral, como lidei com a vergonha, a dor e o peso de reconstruir a minha vida em meio aos destroços de uma mentira que durou 3 décadas. Os destinos partidos e o peso da verdade. Depois do funeral, a casa que antes era meu refúgio se transformou no maior símbolo da minha dor. Cada cômodo parecia ecoar as mentiras que eu levei anos para descobrir. Cada móvel, cada fotografia, cada detalhe da decoração que um dia escolhemos juntos, agora parecia rir da minha ingenuidade. E eu, Lúcia, me vi sozinha de corpo e alma. O silêncio era ensurdecedor. As paredes, que tantas vezes ouviram meus desabafos em orações, agora pareciam devolver minha voz como um sussurro zombeteiro. Eu me sentava na varanda, olhando o jardim que eu cuidava com tanto carinho e me perguntava: por quê? Por que ele fez isso comigo? Por que me enganou por tanto tempo? Mas o vento que soprava gelado era a única resposta. Os dias após o funeral foram os mais difíceis da minha vida. A cidade pequena não perdoa escândalos. Embora muitos se aproximassem com palavras de apoio, eu sabia o que se passava nos bastidores. Os cochichos, os julgamentos, os olhares que diziam que ninguém tinha coragem de verbalizar. A coitada da Lúcia, 30 anos enganada. Como ela não percebeu? Como foi tão cega? Eu escutava tudo isso mesmo sem querer. Os sussurros me alcançavam até dentro de casa. E pior que a dor da traição, era a humilhação pública.
o escárnio escondido atrás de palavras de consolo. Eu comecei a me trancar. Os vizinhos batiam a porta e eu fingia não ouvir. As amigas que um dia frequentaram minha casa desistiram de tentar contato. Eu queria o isolamento. Queria sumir do mundo. A dor era grande demais para ser partilhada. As noites eram as piores. Eu deitava na cama e sentia o vazio ao meu lado. A ausência dele me sufocava. Mas não porque eu sentia a falta do homem, e sim porque sentia a falta da verdade que nunca tive. Eu chorei tantas noites que perdi a conta. A almofada da cama se tornou minha confidente silenciosa, guardando o sal das lágrimas que pareciam não ter fim. Em meio à dor, decidi mexer nas coisas dele. Era algo que eu temia, mas sabia que precisava enfrentar. Fui até o armário, abri as gavetas, revirei documentos. E o que encontrei só aumentou minha dor. Cartas antigas, bilhetes trocados com aquela mulher, fotografias do menino em aniversários, passeios, datas comemorativas. Data por data, vi que ele dividia a vida entre nós. Enquanto eu preparava jantares especiais, ele comemorava com a outra família. Enquanto eu rezava para ele voltar em segurança, ele estava ao lado dela, sorrindo, vivendo o que deveria ser nossa história. Encontrei contas de um apartamento alugado na cidade vizinha, o endereço onde, provavelmente, ele viveu com eles nos momentos em que dizia estar em viagem de negócios. O Carlos tinha uma vida paralela, completa, e eu era apenas o papel que ele precisava interpretar para manter as aparências. A dor era física. Eu sentia como se meu peito fosse esmagado por uma mão invisível. Os documentos, as cartas, as fotos, tudo foi guardado numa caixa que eu enterrei no fundo do armário, como quem enterra um corpo que não quer mais ver. Mas a lembrança, essa eu não podia enterrar. Ela estava cravada na minha alma. Comecei a pensar em ir embora, recomeçar longe dali, onde os olhares de pena não me alcançassem. Mas como? Eu já não era jovem, já não tinha forças. A casa era tudo o que me restava, o que sobrou da vida que construí. Abandoná-la seria como abandonar a mim mesma. Certa tarde, a mulher apareceu à minha porta. Eu a vi pelo vidro da janela, parada ali com o menino. Meu primeiro impulso foi não abrir, mas algo dentro de mim disse que eu precisava enfrentar. Abri a porta com as mãos trêmulas, o coração disparado. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Eu não vim por mal, Dona Lúcia. Eu só queria que o menino pudesse lhe entregar isso. O menino estendeu a mãozinha e me deu um envelope. Eu o peguei sem dizer uma palavra. Eles foram embora sem mais explicações. Voltei para dentro e abri o envelope. Era uma carta. A letra era do Carlos. Um bilhete antigo, amarelado pelo tempo, que dizia: se um dia eu partir antes de consertar tudo, saiba que nunca deixei de amar você. Perdoe-me. Eu fui fraco. Eu errei. Mas você sempre foi meu porto seguro. Eu li e reli aquelas palavras, e cada uma delas me causava mais dor. Porque amor verdadeiro não se esconde atrás de mentiras. Amor verdadeiro não destrói quem mais se ama. Naquela noite, queimei o bilhete na lareira. Deixei que as palavras se transformassem em cinzas, como o meu coração havia se transformado. No próximo capítulo, vou contar como encontrei forças para começar a reconstruir a minha vida. Como consegui me levantar depois de ser esmagada pelo peso da verdade. Porque, apesar de tudo, a vida segue. E eu precisei aprender a caminhar de novo.
O recomeço entre os escombros. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da minha existência. A dor da traição ainda me esmagava o peito, mas dentro daquele sofrimento tão profundo, algo começou a nascer. Um fio fino e frágil, quase invisível. O desejo de recomeçar. Não porque eu quisesse, mas porque eu precisava. Porque no fundo eu sabia que continuar vivendo naquela prisão de lembranças era o mesmo que morrer em vida. Eu passava horas sentada na varanda, olhando o horizonte, tentando encontrar em mim a mulher que eu fui um dia. A mulher que sonhava, que amava, que acreditava na força de um lar. Tudo parecia tão distante, mas aos poucos, um pensamento começou a crescer dentro de mim. Eu ainda estou viva, e enquanto houver vida, eu posso recomeçar. Comecei com pequenos gestos. Na primeira manhã, levantei da cama antes do sol nascer e, pela primeira vez em muito tempo, abri todas as janelas da casa. Deixei que o vento frio da manhã entrasse, varresse os restos da dor, levasse consigo o cheiro das mentiras. Chorei enquanto fazia isso, mas foi um choro diferente. Não era o choro da vítima, era o choro de quem começa a aceitar. Fui até o jardim, aquele mesmo que tantas vezes cuidei para agradar o Carlos. As flores estavam murchas, o mato alto tomava conta. Peguei uma enxada e comecei a limpar, a arrancar o mato, a dar vida novamente ao que estava esquecido. Era como se, ao cuidar do jardim, eu estivesse tentando cuidar de mim mesma. A cada erva daninha arrancada, eu sentia que também arrancava um pouco da tristeza do meu peito. O primeiro mês foi o mais difícil. Havia dias em que eu me sentia forte, capaz de enfrentar o mundo. Em outros, a dor me dobrava. Me fazia voltar para o quarto, fechar as cortinas e me esconder da vida. Mas mesmo nos dias mais escuros, eu tentava lembrar. Eu mereço paz. Eu mereço viver. As pessoas na cidade continuavam a comentar. Os olhares, os cochichos, as palavras disfarçadas de consolo, tudo isso ainda me feria. Mas eu comecei a aprender a ignorar. Entendi que os julgamentos dos outros eram pequenos diante da minha própria luta. Eles não sabiam que eu vivi. Não sabiam da solidão, do abandono, da dor de ver um amor se transformar em mentira. Um dia, uma vizinha que sempre foi discreta me trouxe um bolo. Ela deixou na minha porta e foi embora sem dizer nada. Naquele gesto simples, vi que havia quem me respeitava, quem via a minha dor e me apoiava em silêncio. Senti o coração aquecer um pouco. Com o passar das semanas, decidi mexer na casa. Troquei os móveis de lugar, tirei as fotografias das paredes, doei algumas roupas do Carlos. Não por vingança, não por raiva, mas porque eu precisava transformar aquele lugar num espaço onde eu pudesse respirar de novo. Comecei a caminhar pela cidade. No início era difícil enfrentar os olhares. Eu andava de cabeça baixa, o passo tímido. Mas com o tempo fui criando coragem. Passei a olhar nos olhos das pessoas, não porque eu não sentisse vergonha, mas porque eu sabia que eu não era culpada por ter amado. Aos poucos, aceitei convites para tomar um café, conversar, participar da vida da comunidade. Pequenos passos, mas que para mim eram enormes. Eu ainda sentia o peso da dor, claro, a saudade do homem que imaginei existir, mas essa saudade foi se transformando. Já não era mais um lamento, e sim uma lembrança de tudo que eu superei. Certa tarde, sentei na varanda e vi o pôr do sol mais bonito dos últimos tempos. O céu tingido de laranja, as nuvens douradas. E naquele momento, percebi que a vida ainda tinha beleza. Que mesmo depois da maior tempestade, o sol volta a brilhar. O menino e a mulher não apareceram mais. E, sinceramente,
Eu agradeci por isso. Eu não odiava o menino. Ele era inocente em toda essa história. Mas eu precisava de distância para cicatrizar minhas feridas. Eu comecei a escrever um diário. Cada noite, antes de dormir, eu anotava o que sentia, o que pensava, o que esperava do amanhã. E ali, nas páginas daquele caderno, fui reconstruindo a minha história. A minha de verdade, não a que foi feita de mentiras. No próximo capítulo, eu vou contar como o tempo e a coragem me ensinaram que a solidão pode ser uma amiga, que estar só nem sempre é estar perdida. E como finalmente eu consegui encontrar paz dentro do meu próprio coração, depois de anos vivendo à sombra de um amor falso. O encontro comigo mesma e a paz que tanto busquei. Quando penso em tudo o que vivi, percebo como a vida tem um jeito estranho de nos ensinar. O que antes era dor insuportável, hoje é aprendizado. E o que antes era silêncio que machucava, hoje é o som da minha liberdade. Foi um caminho longo, cheio de espinhos, mas foi nesse caminho que eu encontrei pela primeira vez em muito tempo a mim mesma. O tempo passou. Não digo que a dor desapareceu por completo, porque certas feridas deixam cicatrizes que nunca somem. Mas aprendi a conviver com ela. Aprendi a transformar a tristeza em força. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O vazio da casa, a ausência dos passos dele, o eco do silêncio, tudo doía. Mas com o passar dos dias, fui preenchendo esses vazios com minha própria presença. Voltei a cuidar do jardim, agora não mais para agradar alguém, mas para mim. As flores, que antes pareciam murchar junto com o meu ânimo, começaram a florescer. As cores voltaram a fazer parte do meu dia. O perfume das roseiras me lembrava que a vida continua, que a beleza ainda existe, mesmo depois do maior temporal. Fiz mudanças na casa. Pintei as paredes com cores claras, comprei novas cortinas, costurei almofadas novas. Era simbólico. Eu estava reconstruindo meu lar e, ao mesmo tempo, reconstruindo meu coração. Cada detalhe novo era como um tijolo na fundação de quem eu estava me tornando. Uma mulher mais forte, mais dona de si, mais consciente do próprio valor. Os vizinhos começaram a perceber minha transformação. A mulher cabisbaixa, que mal saía de casa, agora caminhava com o rosto erguido. O peso nos ombros ainda estava ali, mas já não me dobrava. Muitos passaram a me olhar com respeito e não mais com pena. Afinal, poucos teriam coragem de enfrentar o que eu enfrentei e ainda assim se levantar. Um dia, fui até a cidade vizinha. Era algo que eu evitava, por medo de cruzar com fantasmas do passado. Mas naquele dia, senti que era a hora. Caminhei pelas ruas, entrei em lojas, conversei com pessoas e, para minha surpresa, ninguém me julgou. Ninguém me apontou o dedo. O medo estava todo dentro de mim e eu percebi isso naquele instante. Passei a frequentar o grupo de mulheres da igreja, não para buscar piedade, mas para dividir experiências, ouvir histórias, oferecer e receber apoio. Descobri que muitas carregavam dores escondidas, que muitas, como eu, haviam amado e sido traídas, e juntas fomos nos fortalecendo. No meu diário, as palavras de dor foram dando lugar a palavras de esperança. Eu escrevia sobre os pequenos momentos de alegria, o nascer do sol que assistia da varanda, o sabor do café quentinho nas manhãs frias, o som da chuva batendo no telhado. Coisas simples, mas que voltaram a ter valor para mim. Comecei a bordar. As mãos que antes tremiam de tanto sofrimento, agora se ocupavam criando. Cada ponto era um respiro, um passo na direção da paz. Vendi alguns bordados na feira da cidade. Não era pelo dinheiro, era pela sensação de que eu podia sim
construir algo só meu. Às vezes a memória ainda me pregava peças. Eu acordava durante a noite esperando ouvir os passos dele chegando, ou ao cozinhar, me pegava preparando os pratos preferidos do Carlos. Mas logo eu me lembrava: agora é você por você, Lúcia. E um sorriso triste, mas verdadeiro, surgia no meu rosto. Os dias foram se tornando mais leves. O peso do passado ainda estava lá, mas já não me impedia de caminhar. Descobri que a solidão, quando a gente aprende a aceitá-la, pode ser uma grande companheira. Com ela, a gente se escuta melhor, entende os próprios sentimentos, descobre o que realmente importa. Um ano se passou desde o funeral. Naquela data, acendi uma vela na igreja e rezei, não por ele. Rezei por mim, para que eu continuasse forte, para que a paz que eu começava a encontrar nunca mais me abandonasse. Não guardava mais ódio, nem mágoa. O que passou, passou. Eu não podia mudar o que aconteceu, mas podia decidir como viver dali em diante. Naquela noite, sentei na varanda e fiquei olhando o céu estrelado. O vento soprava leve, trazendo consigo o aroma das flores do meu jardim. E ali, sozinha com meus pensamentos, percebi que eu havia vencido. Vencido o abandono, a humilhação, a dor. Vencido a mim mesma quando pensei que não seria capaz de seguir em frente. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que hoje sou dona da minha história, que as páginas que virão serão escritas com verdade, com coragem, com amor próprio. Se você que me ouve agora está passando por algo parecido, saiba que a dor parece insuportável no começo, que o chão parece sumir sobre os nossos pés. Mas também saiba, existe vida depois da tempestade, existe paz depois do choro, existe força onde a gente menos espera. Eu sou prova disso. Obrigada por me escutar até aqui. Que minha história sirva de consolo, de força, de esperança. Porque no fim das contas, todos nós merecemos encontrar a paz. E eu finalmente encontrei a minha. E agora, depois de abrir meu coração para você, eu só posso dizer uma coisa. Não deixe que a vida passe sem que você escolha ser feliz de verdade. Não se prenda ao que te destrói. Se a minha história tocou a sua alma, se você sentiu no fundo do seu coração a minha dor e a minha luta, eu te peço, caso ainda não tenha feito, clique agora em inscrever-se aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que puder. Você não tem ideia do quanto esse gesto pode ajudar outros corações feridos como o meu. Deixe o seu comentário também. Quero muito ouvir a sua história. Porque juntos, nós somos mais fortes. Porque juntos, podemos transformar a dor em esperança. Eu sou Lúcia. E essa foi a minha verdade. Agora, me conte a sua. E vamos seguir em frente. Juntos.